para tudo. Se você fizer as coisas pelo caminho certo, encontrará bênçãos caindo sobre a sua vida. Sabe, Deus derrama, Ele não pinga as coisas. A Bíblia diz: se trouxermos os nossos dízimos e ofertas, Ele abrirá as janelas do céu e derramará bênçãos. O amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Quantos estão felizes por não servir a um Deus mesquinho que só faz o mínimo? Amém? Realmente quero que se lembre, quando você tomar decisões em um futuro próximo, sejam pequenas ou grandes decisões, nunca pense: isso é só uma coisinha, não importa. Pequenos compromissos se transformam em grandes problemas. Eu disse, pequenos compromissos se transformam em grandes problemas. E sabe, muitas vezes nós pensamos: isso é só uma coisinha, isso não importa. Mas as raposinhas devoram a vinha. Amém? Eu tenho ensinado neste fim de semana, se esta é a sua primeira sessão, sobre o desenvolvimento do caráter de Deus em sua vida. O nosso objetivo, na verdade, é nos tornarmos semelhantes a Cristo, como Jesus. A Bíblia diz que somos embaixadores de Cristo e que Ele está fazendo o seu apelo ao mundo nesses dias através de nós. E eu não sei o que você acha disso, mas isto é... que privilégio, mas que responsabilidade. Quero que pense nisso. Você pode ser o único Jesus que algumas das pessoas que você conhece verão. Não estou dizendo que você é Jesus, mas estou dizendo que como elas vão vê-lo se não o virem através do povo de Deus? Nós enxergamos Jesus pela fé. A fé é uma coisa interessante, ela é linda, é como se você acredita em algo que não pode ver, não pode sentir, mas você sabe, não na sua cabeça, mas no seu coração, você sabe que você sabe que você sabe que é real. Nenhum de nós viu Jesus morrer naquela cruz, mas, cara, apostamos toda a nossa vida no fato de que Ele fez isso. Estamos entregando toda a nossa vida por algo que não podemos ver e não testemunhamos, mas cremos. E à medida que cresce em Deus, você começa com aquela crença de que Jesus morreu por você, mas então à medida que cresce em Deus, começa a acreditar em tantas outras coisas maravilhosas, que Ele te ama, que você foi justificado com Ele através do sangue de Cristo, que Ele tem um bom plano para a sua vida, que Ele livre e graciosamente te perdoa sempre que você faz algo de errado. Tantas coisas maravilhosas, que não importa o que aconteça conosco, se confiarmos nele, Ele pode pegar e resolver para o nosso bem. Eu não sei porque alguém não gostaria de servir a Deus, quero dizer, isso é um grande negócio. Amém? Nós recebemos tudo, Jesus pagou por tudo. Nunca conseguiríamos um negócio assim em lugar nenhum. E assim estamos falando de maturidade espiritual real. E Paulo disse à igreja de Corinto que eles ainda eram bebês e que só poderia lhes dar leite. Ele não poderia pregar a mensagem que queria porque eles não conseguiam aceitar. Ele disse: vocês não estão prontos para isso, não conseguem suportar. E as pessoas que são cristãs bebês só conseguem ouvir coisas que as fazem se sentir bem e confortáveis. Elas não conseguem ouvir coisas que as confrontam ou que as fazem olhar mais profundamente para si mesmas. É isso que estamos tentando fazer aqui neste fim de semana. Eu disse às pessoas no início do ano, isso funcionou para mim, e eu pretendo pregar muito este ano sobre maturidade espiritual, porque, francamente, não sei quanto tempo me resta, sabe? E eu sinto que eu preciso fazer como professora e com a posição que Deus me deu e com o número de pessoas que consigo alcançar através da TV, eu sinto que eu tenho uma responsabilidade. Não dizer apenas o que você gosta de ouvir, ou flores e borboletas, mas dizer o que você precisa ouvir, aquilo que te levará a se mover o mais rápido possível para níveis mais profundos em Deus. Porque as pessoas
que realmente precisam de Jesus, elas não virão à igreja para encontrá-lo. Infelizmente, elas podem ir a algumas e ainda assim não encontrá-lo. Mas, cara, você tem uma oportunidade. Porque, veja, acredito que Deus tem literalmente plantado o seu povo em todos os lugares. Sabe, acho que Ele é muito mais estratégico sobre isso do que nós podemos imaginar. Nunca fique no cantinho dizendo, sou o único cristão onde eu trabalho. Bem, graças a Deus. Sabe? Graças a Deus que você está lá. Agora, comece a orar um pouco diferente. Pare de pedir a Deus o tempo todo por algo que você quer e comece todos os dias perguntando, Deus, o que posso fazer por você hoje? Veja, para mim, maturidade espiritual é isso. Nós começamos pedindo tudo a Deus. Deus, conserte isso, conserte aquilo, faça isso ir embora, mude isso, me dê aquilo e aquilo outro. E então nós damos uns 180 graus. E nós mudamos Deus, o que eu posso fazer por você hoje? Coloque alguém no meu caminho que eu possa ajudar. Isso não significa que você não possa mais pedir a Deus o que deseja. A Bíblia diz que não temos porque não pedimos. Se você tem algum problema, a primeira coisa a fazer é orar a respeito. Não andeis ansiosos por nada, mas em todas as coisas pela oração e súplica com ação de graças, seja um cristão agradecido. Não um cristão rabugento. Um cristão agradecido. Como eu disse, não se assente à mesa do almoço, no trabalho, com todos os que estão reclamando de tudo, que não gostam na empresa. Seja um cristão agradecido por você ter um emprego. Amém? E sabe, obviamente você não estaria aqui neste fim de semana se você não fosse bastante sério sobre seu relacionamento com Deus. Sabe, eu tenho um pouco da nata da safra aqui, é por isso que eu posso falar com você do jeito que eu estou falando. Mas uma coisa é sentar e ouvir e dizer amém, outra coisa é ir e fazer, sabe? E eu quero te dizer que precisamos de você. Todos vocês aqui neste lugar, tem pessoas que pode alcançar que eu nunca poderia alcançar. Porque eles podem ver alguém como eu na TV e dizer, outro desses televangelistas. Assim, o diabo adora dar às pessoas como eu uma má reputação. Mas Deus tem colocado estrategicamente o seu povo em todos os lugares. Nas escolas, nas empresas, nos restaurantes, nas mercearias, em todos os lugares. E em todos os lugares que você for, ouça-me, em todos os lugares que você for, tem alguém que precisa de Jesus. E nem sempre você consegue pregar para todos que você vê, mas você pode agir como Jesus, você pode sorrir, você pode ser amigável, pode ser encorajador, pode dizer, essa cor fica bem em você, seu cabelo está tão lindo. Você pode ser educado. O amor não é rude. Você pode dizer, por favor, dizer obrigado. Pequenas coisas. O mundo está desesperado. Sabe, literalmente desesperado. Para ver alguém que lhes mostre algo real e genuíno. A igreja não tem uma ótima reputação e nós precisamos mudar esta situação. Amém? E a razão pela qual ela não tem a reputação que deveria ter é por causa dos cristãos hipócritas. Eles são bons em dizer aos outros o que fazer, mas Jesus disse aos hipócritas em Mateus 23, vocês dizem aos outros o que fazer, mas vocês mesmos não fazem? Vocês dizem às pessoas o que fazer, mas não levantam o dedo para ajudá-las. Vamos, então, está na hora de nós nos esquecermos de nós mesmos, tirar o foco de nós mesmos e dos nossos interesses e tomar a nossa cruz e segui-lo. Marcos 8:34. Se eu não tomar conta de mim, quem vai tomar? Bem, Jesus vai.
E veja, eu saí da minha situação abusiva aos 18 e pensei, ninguém nunca vai fazer nada por mim, vou tomar conta de mim, nunca vou pedir nada para ninguém. Bem, eu tive que mudar muito. Quero dizer a vocês que se Deus pôde fazer o que Ele fez por mim na bagunça em que eu estava, não tem ninguém neste lugar que Ele não possa mudar, sabe? E ninguém vendo pela televisão que Ele não possa mudar também. E não há ninguém que tenha feito tanta coisa errada que não possa ser perdoado. Eu disse ninguém, não há ninguém que tenha feito tanta coisa errada que não possa ser perdoado. Ninguém. E assim há um caminho certo e um errado. Eu espero que você comece a escolher o caminho certo, porque quantos acreditam que o tempo é curto? Eu acho que a trombeta pode soar a qualquer momento e eu não sei, sabe? Sobre você, mas eu estou ansiosa para ir para o céu, viu? Eu realmente me sinto como Paulo quando disse, da minha parte, eu prefiro ir, mas acho que é melhor para você se eu ficar. Enquanto terminávamos aqui nesta manhã, eu estava falando sobre quem Deus poderia usar. Eu estou em 1 Coríntios 1, 27 a 29. Deus selecionou, escolheu deliberadamente o que no mundo é tolo para envergonhar os sábios e o que o mundo chama de fraco para envergonhar os fortes. Você não é uma surpresa para Deus? Ele sabia exatamente o que estava levando quando te escolheu e quando me escolheu também. Eu não sei porque Ele me escolheu, mas Ele fez isso, então. E Deus também selecionou, escolheu deliberadamente. Quero dizer, Ele fez isso de propósito. Mesmo quando eu comecei com shorts curtos e soprava fumaça na cara de todo mundo. Mas sabe por que me saí bem? Porque eu fui ungida. Vamos falar um pouco disso hoje também, porque essa é a outra palavra da qual não ouvimos falar o suficiente. 40 anos atrás, eu ouvi todos os tipos de ensinamentos sobre a unção de Deus e isso se tornou tão importante para mim. E muitos cristãos hoje nem sabem o que é isso. Mas veja, Deus ungiu um burro para falar com um profeta. Então adivinha, se Ele pôde usar um burro, Ele pode usar você, pode me usar. Deus selecionou, escolheu deliberadamente o que no mundo é humilde, insignificante, rotulado e tratado com desprezo. Mesmo as coisas que não são nada. Eu amo isso. Quer saber? Deus escolhe o que o mundo jogaria fora como inútil. Porque Ele ama pegar pessoas que foram maltratadas e parecem lixo e as transformar em realeza. Vamos lá. Vocês são um reino de sacerdotes do Deus Altíssimo. Uau! São corredeiros com Jesus Cristo. O que Ele ganhou e merecia, você recebe. Cara, para que depois não traga nada as coisas que são. Ele escolheu as coisas que as pessoas pensariam, Deus nunca poderia usar isso. Então, quando vem que Deus usou aquilo, então elas falam, isso só pode ser Deus. Me lembro quando um dos meus bons amigos, quando Deus me chamou para ensinar e por falar nisso, eu não estava procurando ministério, eu estava arrumando a minha cama. Eu estava ouvindo o ensino, era uma fita cassete na época, e uma fita de ensino que já tinha ouvido e era sobre quando Jesus entrou no barco, eles tiveram uma tempestade. Mas quando ele entrou no barco, ele disse, vamos atravessar para o outro lado. E eles tiveram uma tempestade da proporção de um furacão e os
Discípulos ficaram todos com medo e Jesus estava dormindo no barco, mas a coisa que eu mais amo nisso é que no capítulo 5, verso 1 diz, e eles chegaram do outro lado. Então, quando Jesus diz, vamos para o outro lado, não importa quanta tempestade você tenha no meio, você vai realmente chegar do outro lado. Eu amo isso. Quando Deus falou ao meu coração, você vai sair por todo mundo, vai ensinar a minha palavra. Bem, isso era tão ridículo. Mas sabe, quando Deus fala, é diferente de uma pessoa falando, e eu acreditei nisso. Se eu olhasse para o natural, quem você acha que você é? E foi exatamente o que as pessoas me disseram, quem você acha que é? Você não tem estudo bastante? Uma grande amiga disse, você não tem a personalidade certa? E ela acabou trabalhando na minha equipe, o que eu acho tão engraçado. Mas quero dizer, no natural, elas estavam certas, eu não tinha estudos, eu não tinha experiência, eu não tinha dinheiro. Sabe, era algo que Deus tinha que fazer de propósito. Eu não tinha ideia do que eu estava fazendo. Outro dia estávamos rindo porque estamos comemorando neste mês 30 anos na TV e... Quando Deus realmente falou com o David, nós fazíamos uma reunião semanal em Santa Luz todas as quartas e depois de uma das reuniões, David disse que Deus falou com ele, você está perdendo esses ensinamentos, compre uma câmera de TV e comece a gravá-los. Ele saiu no dia seguinte e comprou uma câmera de $20 mil e eu fiquei tão brava, porque ele não falou nada comigo e geralmente conversávamos sobre tudo e provavelmente não tínhamos os $20 mil. Eu disse, por que você fez isso? Ele disse, eu senti que Deus me disse que não podemos perder esses ensinamentos e precisamos gravá-los. Então, numa manhã, ele estava se arrumando no banheiro e eu me preparando para ir para o escritório, e o Espírito de Deus veio ao Dave e disse, eu preparei você todo esse tempo para ir para a TV. E claro, Dave administrava o dinheiro, a primeira coisa que ele disse é, como nós vamos pagar a TV? Ele disse, Deus me mostrou uma mão e uma torneira de água. Ele disse, eu abri as torneiras para vocês até aqui, e se eu não tivesse aberto, vocês não estariam fazendo o que estão fazendo? E se eu quiser que vocês façam um pouco mais, tudo o que eu tenho que fazer é abrir um pouco mais. O que Deus ordena, Ele paga. Você me ouviu? Ele provê tudo para aquilo que Ele ordena. Nós temos a equipe mais incrível e maravilhosa de pessoas, sabe? Acho que temos um pouco mais, de algo entre 500 a 600 funcionários agora. Não estão todos aqui, temos escritórios na Índia, e não sei, acho que em 9 outros lugares. E eu perco a noção do que estamos fazendo. Mas eles são tão maravilhosos, não é só sobre mim, eu tenho toda essa equipe de pessoas que me ajudam. Então fomos para a TV semanalmente e nós nos saímos bem, mas da primeira vez que filmamos para a televisão, nós tínhamos uma câmera, estávamos em uma sala que não era muito grande, alguns dos azulejos do teto estavam caindo na gente e o meu pano de fundo era uma cortina de plástico azul. Mas era tudo ungido. E você diz, o que é a unção? Bem, a unção é a presença e o poder de Deus sobre algo. Deixe-me ler Isaías 61, verso 1. A profecia sobre Jesus, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu e me qualificou para pregar o Evangelho. As pessoas me diziam que eu não era qualificada, mas não é a sua formação que te qualifica, é a unção que te qualifica. Vamos, vocês estão comigo?
E cara, esta unção é preciosa. E sabe, eu admito que nada disso funcionaria. Mas veja, quando existe uma unção, é como se as pessoas fossem atraídas por essa unção. E eu ouvi algumas das histórias mais loucas sobre a TV, não me atrevo a contá-las, mas Deus usa algumas coisas de maneira que parece ridícula. Vou te contar uma. Havia um homem que estava sentado numa poltrona, bebendo cerveja. Ele era jovem, ficava bêbado cerca de metade do tempo. Ele estava perdendo a vida. Eu não consigo ver ninguém através da TV. E eu disse: ei, jovem, sentado aí em sua poltrona, bebendo sua cerveja. Ele disse que isso deu um baita susto nele, sabe? E ele ficou sóbrio, então ele foi salvo. E hoje ele anda com Deus. E então, bem, mais uma história. Teve um homem que estava drogado, zapeando os canais por volta das 2 ou 3 horas da manhã. Ele disse que chegou no canal em que eu estava e o controle parou de funcionar. E ele não conseguia mudar de canal. Então, ele achou que as pilhas tinham acabado, então ele trocou as pilhas e ainda assim não conseguia trocar de canal, sabe? Ele disse: o único botão da minha TV que funcionava era o que aumentava o volume, Joyce. Ele disse: eu tomei um baita susto e ele ficou sóbrio e foi salvo também. Bem, posso te garantir, andar com Deus é bem divertido. E sobre a unção, e há um preço que você paga pela unção, que é a obediência. É disso que estamos falando neste fim de semana. Obedecer a Deus, especialmente quando não temos vontade. Fazer o que é certo quando ninguém está olhando além de Deus. Não fazer o que é certo apenas para agradar as pessoas, mas viver para Deus, fazer para Ele. Comece a viver sua vida de tal maneira onde você faz as coisas para Deus só porque você o ama, não porque você se sente bem ou não. Ele um dia me qualificou para pregar o evangelho das boas novas aos humildes, pobres e aflitos. Ele me enviou para amparar e curar os de coração partido, para proclamar a liberdade aos cativos físicos e espirituais e a abertura da prisão e dos olhos aos que estão presos. Agora, quero te dizer algo. Sabe, tenha todo o estudo que você puder e espero que sejam mais estudos cristãos, mas não sou contra estudar. Eu só tenho o ensino médio, mas eu tenho 3 ou 4 diplomas, sabe, que me foram dados. Então, legalmente, posso me chamar de doutora Joyce Meyer, mas eu sou apenas a Joyce. Sou uma pregadora do povo, eu prego para você, amém? Eu sei, sabe, as pessoas respeitam títulos, eu não estou diminuindo isso, mas, sabe, isso não sou eu. E eu prefiro não ter nenhum diploma de teologia com a unção de Deus do que ter um mestrado em teologia e não ter o mestre. Amém? Aprenda tudo o que puder sobre a unção de Deus e faça tudo para protegê-la.
Romanos 8, 29 e 30. Pois aqueles que de antemão conheceu, dos quais tinha conhecimento e amava de antemão, também os destinou desde o princípio, preordenando-os a serem moldados à imagem do seu Filho, e a compartilhar interiormente sua semelhança, para que se tornasse o primogênito entre muitos irmãos, moldados à imagem de Jesus Cristo. A Bíblia diz em 2 Coríntios 5,17 que se alguém está em Cristo, uma nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Acho que o que acontece é que nos tornamos como um novo barro espiritual, sabe? Sabemos quando nascemos de novo, se você é careca, você não vai deixar de ser. Amém? Então você olha para si mesmo e acha que nada mudou, bem? Essa coisa de moldar, não imagino que seja muito divertida. Se fingirmos que esse barro tem sentimentos, eu tenho um sentimento que dói. Ai, o que você está fazendo? Au, me deixa em paz. Essa coisa é muito ruim.
Think positive, think bright. Every day and every night, feel the light inside, make it your guide. When it feels so tough, when the road is rough, lift your head up high, reach for the sky. Think positive and shine, make the world divine. With a smile so wide, feel the joy inside. In the face of fear, whisper hope is near. Turn the dark to light, everything's alright. If you stumble, fall, get back up, stand tall. Find the strength within, let the good begin. Think positive and shine, make the world divine. With a smile so wide, feel the joy inside. In the face of fear, whisper hope is near. Turn the dark to light, everything's alright. If you stumble, fall, get back up, stand tall. Find the strength